Um erro. Foi o suficiente para transformar um fantasma novamente em um alvo. Camila achava que o avental, os tênis manchados de graxa e o número falso do seguro social eram suficientes para escondê-la do mundo que ela deixou para trás. Ela estava errada. Ela achava que o homem na cabine do canto era apenas mais um executivo rico procurando uma bebida tarde da noite. Ela estava completamente errada. Quando o telefone tocou e as palavras em russo escaparam de sua boca antes que ela pudesse impedi-las. O ar na sala não apenas mudou, como congelou. Ela não sabia naquele momento, mas acabara de assinar um contrato com o diabo. E o diabo dirige um Rolls Royce. A chuva batia contra as janelas escurecidas do Gilded Lily, um lounge exclusivo para membros no centro de Chicago que cheirava a charutos caros e segredos. Eram 100 da manhã de uma terça-feira, o tipo de hora em que apenas os culpados ou os solitários ainda estavam acordados. Camila Evans ajeitou seu colete preto, sentindo a dor familiar na parte inferior das costas. Por 3 anos, ela tinha sido Camila. Apenas Camila, a garota quieta que servia uísque com mão firme, nunca fazia contato visual e desaparecia nas sombras quando seu turno terminava. Ela não era bonita o suficiente para ser um troféu, nem barulhenta o suficiente para ser um incômodo. Ela era invisível, exatamente como precisava ser. Reabasteça agora. A voz era baixa, rolando como um trovão sobre o pavimento molhado. Camila não se assustou. Ela pegou a garrafa de Macallan 25 e se dirigiu para a cabine do canto, a cabine 4, o ponto cego das câmeras de segurança. 3 homens estavam sentados lá. 2 eram corpulentos como paredes de tijolos, seus ternos esticados contra pescoços grossos. Mas o homem no meio era diferente. Ele era mais magro, mais afiado. Usava um terno cinza de 3 peças que custava mais do que toda a existência de Camila. Tinha cabelos escuros penteados para trás e olhos da cor de gelo quebrado. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para o celular, o polegar traçando a tela com uma paciência letal. Este era Nikolai Drain. Mesmo escondida, Camila conhecia o nome. Todos no submundo conheciam esse nome. Ele não era apenas um chefe da máfia, ele era uma instituição. Ele movimentava logística, petróleo e armas através das fronteiras com a mesma facilidade com que a Amazon movimentava pacotes. Camila serviu o líquido âmbar, tomando cuidado para não deixar a garrafa de cristal bater contra o copo. Não olhe para ele. Sirva. Afaste-se. Assim que ela começou a se virar, uma vibração aguda zumbiu contra seu quadril. Era seu telefone descartável, cujo número apenas uma pessoa tinha. Sua irmã, que mal resistia em um hospital no Queens. O pânico tomou conta do peito de Camila. Era 1 da manhã em Resuru. Se o hospital estava ligando, era uma emergência. Sem pensar, um erro fatal nascido do puro terror, ela pegou o telefone. Ela pretendia rejeitar a chamada, mas seu polegar escorregou na tela barata. A ligação foi conectada no viva voz por uma fração de segundo antes que ela o encostasse no ouvido. Mesa da arena em Ashley Manor. Arena, eles estão aqui. Eles me encontraram. A voz do outro lado da linha estava frenética, sussurrando em um dialeto russo específico das regiões fronteiriças do sul. Era um dialeto de ladrões e exilados. O coração de Camila parou. Seus instintos, enterrados sob 3 anos servindo bebidas, voltaram à vida. Ela respondeu antes que pudesse se controlar, sua voz baixando uma oitava, perdendo o sotaque americano perfeito que havia aperfeiçoado. Mulchinishi, cale a boca, não diga nada, eu ligo de volta. O russo fluiu de sua boca com autoridade e perfeição nativa. Ela desligou instantaneamente com a mão trêmula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou lentamente para cima. Nikolai Drain não estava mais olhando para o telefone. Ele estava olhando para ela. O ar na cabine parecia ter sido sugado, substituído por uma pressão pesada e sufocante. Os 2 guarda-costas moveram as mãos, movendo-se sutilmente para dentro de suas jaquetas. Mas Nikolai levantou uma única mão, impedindo-os. Ele a estudou. Ele não olhou para o crachá dela. Ele olhou para os olhos dela, para as mãos, para a maneira como ela estava em pé. Ele estava dissecando-a. Camila, disse ele, lendo a etiqueta de plástico barato em seu peito. Sua voz era suave, sem o sotaque forte normalmente associado à sua espécie, mas a cadência estava lá. Era um dialeto muito específico. Rostov, a garganta de Camila ficou seca. Não sei do que você está falando, senhor. Eu só ouço fitas de idiomas tentando aprender. Fitas de idiomas, Nikolai repetiu. Um canto de sua boca se contorceu. Não era um sorriso, mas um brilho de diversão. Fitas não ensinam a gíria para calha a boca, usada pelos Voriv Zakoni.
Camila segurou a bandeja vazia com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Tenho mesas para limpar. Aproveite sua bebida, Sr. Dragon. Ela deu meia volta, violando a primeira regra de sobrevivência. Nunca vire as costas para um predador. Ela andou rápido, lutando contra a vontade de correr. Sentia os olhos dele em sua espinha, queimando como um laser. Chegou à cozinha, jogou a bandeja e tirou o avental. Estou doente, disse ao gerente, empurrando-o. Estou indo embora. Ela fugiu pelo beco dos fundos, sob a chuva. Jogou o chip do celular em uma grade de esgoto e correu. Não foi para o apartamento. Foi para um armário 24 horas na rodoviária, onde guardava uma mochila de emergência. Achava que era rápida. Achava que era inteligente. Mas, sentada no banco de metal frio da rodoviária Greyhound, às 3 da manhã, segurando a mochila, percebeu a terrível verdade. Homens como Nikolai Drain não deixavam curiosidades irem embora. Ela não era mais Camila. Ela era Arena e estava em apuros. O ônibus para Indianápolis estava atrasado. Claro que estava. Camila sentou-se no canto, com o boné puxado para baixo. Ela tinha os $4.000 em dinheiro, uma Glock 19 enrolada em uma camiseta e um passaporte que dizia que ela era canadense. Às 3h15 da manhã, as portas automáticas da estação se abriram. A mudança na atmosfera foi instantânea. O zumbido sonolento da estação cessou. 2 homens entraram. Não eram policiais. Usavam capas de chuva sob os ternos. Camila reconheceu o volume dos coldres nos ombros. Eles examinaram a sala com precisão militar. Não estavam procurando um ônibus. Estavam procurando por ela. Camila levantou-se, dirigindo-se ao banheiro feminino, procurando uma janela por onde pudesse escapar. Senhorita Evans, chamou uma voz. Não era alta, mas cortou o ruído do sistema de som. Ela parou. Virou-se lentamente. Era o chefe de segurança da boate. Um homem gigantesco chamado Steven. Ele estava a 3 metros de distância, com as mãos abertas, mostrando que não estava pegando uma arma. Não queremos confusão, Camila. Steven disse. O chefe só quer conversar. Não tenho nada a dizer a ele. Sua mão se moveu lentamente em direção à bolsa, em direção ao zíper onde estava a arma. Steven balançou a cabeça. Se você tocar nessa bolsa, os 3 homens lá fora entrarão. E ao contrário de mim, eles não são educados. Além disso, ele ergueu um telefone. Na tela, havia uma transmissão de vídeo ao vivo. Camila apertou os olhos, o sangue sumiu de seu rosto. Era um quarto de hospital. Queens, o quarto de sua irmã. Um homem estava sentado na cadeira de visitante, lendo uma revista. Ele acenou para a câmera. Não, Camila sussurrou a palavra, sufocando-a. Então venha conosco, disse Steven. O carro está quentinho. O voo está marcado. Voo. O Sr. Draken odeia Chicago na chuva. 10 minutos depois, Camila estava no banco de trás de um Cadillac Escalade com vidros escuros espessos o suficiente para parar uma bala calibre 45. Ela não estava algemada, mas as travas infantis estavam ativadas. Eles dirigiram em silêncio até um aeródromo privado nos arredores da cidade, o Chicago Executive Airport. A pista estava molhada e escorregadia com óleo. Holofotes iluminavam uma máquina gigantesca parada na pista. Não era apenas um avião. Era um Bombardier Global 7500, o auge da aviação privada de longo alcance. O número da cauda N1KD estava pintado em um cinza fosco sutil contra a fuselagem preta. Parecia um tubarão esperando em águas escuras. Os motores já estavam emitindo um som agudo que vibrava no peito de Camila. Steven abriu a porta. Suba as escadas, senhorita Evans. Camila saiu para o vento. O jato de ar soprou seu cabelo ao redor do rosto. Ela olhou para as escadas que levavam à cabine iluminada. Isso não era um sequestro, era uma extração. Mas com que propósito? Ela subiu as escadas. O interior do jato era mais quente do que a maioria dos apartamentos em que ela já havia morado. A cabine era configurada com a coleção de assentos New Age, assentos de couro creme, que flutuavam em bases magnéticas. O carpete era de lã felpuda. A iluminação era âmbar e suave. Nikolai Drain estava sentado em um assento club voltado para a porta, com um copo de cristal de uísque na mão. Ele havia trocado o terno por uma blusa preta de gola alta de cachemira e calças escuras. Ele parecia mais perigoso com roupas confortáveis do que com a armadura de um terno. Ele gesticulou para o assento à sua frente. Uma garrafa de conhaque Louis XIII estava sobre a mesa entre eles, ao lado de um pequeno prato de chocolate amargo. Sente-se, disse Nikolai. Camila não se sentou. Ela ficou parada na entrada, com a bolsa de viagem ainda sobre o ombro. Você ameaçou minha irmã. Eu garanti a segurança dela, corrigiu Nikolai. Há uma diferença.
O homem no quarto dela é um ex-médico da Spetsnaz. Ela está mais segura agora do que nunca. O que você quer? Nikolai tomou um gole lento do conhaque. Eu verifiquei seu histórico. Camila Evans, nascida em Ohio. Pais mortos em um acidente de carro. Garçonete por 5 anos. Ficha limpa. Ele colocou o copo na mesa. O som foi agudo. É uma falsificação muito boa. Quase perfeita. Mas a NSA não conseguiu decifrar a criptografia do arquivo fantasma do qual você realmente faz parte. Alguém gastou muito dinheiro para apagar você, Arena. Camila enrijeceu ao ouvir o nome. O avião decola em 5 minutos, disse Nikolai, olhando pela janela. Estamos indo para Paris. Não vou para Paris com você. Você vai? Porque às 9 horas da manhã de amanhã, tenho uma reunião com o chefe da Vulov Bratva. Um homem que não confia em ninguém. Um homem que fala um dialeto muito específico do russo antigo. Um homem que vai me matar se suspeitar que estou mentindo. Nikolai olhou para ela, seus olhos fixos nos dela. Meu tradutor foi encontrado morto em seu apartamento há 2 horas. Preciso de uma voz. Preciso de alguém que conheça o código dos ladrões. Preciso de você. E se eu disser não, você pode descer do avião. Nikolai deu de ombros. E eu ligarei para meu homem no Queens e direi para ele partir. E quem quer que seja de quem você estava fugindo quando pegou o telefone, eles encontrarão sua irmã em menos de 1 hora. Os motores rugiram mais alto, o piloto sinalizando que estava pronto para taxiar. Camila olhou para a porta. Então ela olhou para Nikolai. Ela conhecia o mundo em que ele operava. Ela conhecia os Vulovs. Se Nikolai fosse se encontrar com eles, estaria entrando na boca do lobo. Ela deixou a bolsa cair no chão. Se eu fizer isso, disse ela com voz dura, você leva minha irmã para uma clínica particular em Zurique com um nome falso. Pago integralmente por 1 ano. Nikolai nem piscou. Feito. Ele chutou o otomano em direção a ela. Sente-se, Arena. Decolamos em 2 minutos. Quando Camila se afundou no assento de couro, o bombardeiro deu uma guinada para frente. Ela viu as luzes de Chicago se transformarem em traços dourados. Ela passou 3 anos tentando ser uma pessoa comum. Agora, ela estava bebendo conhaque em um jato de 60 milhões com um homem que poderia matá-la com um telefonema, voando em direção às mesmas pessoas de quem ela fugira. O drama estava apenas começando. A 45 mil pés, o mundo abaixo não passava de um vazio de escuridão. Mas dentro do Bombardier Global 7500, o ar estava carregado com o cheiro de pato assado e colônia cara. Camila? Não, Arena olhou para o reflexo na janela escura. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava. A adrenalina estava passando, substituída por um medo frio e agudo. Ela estava presa em um tubo de metal, voando a 0,90 em direção a uma cidade que não via desde criança. Coma, disse Nikolai. Ele não havia tocado na comida. Estava lendo um dossiê em um tablet, sua caneta tocando a tela em um ritmo irritante. Não estou com fome. Não perguntei se você estava com fome. Eu disse para você comer. Seu nível de açúcar no sangue está baixo, suas mãos estão tremendo, e você parece uma fugitiva, o que tecnicamente você é. Ele passou para a próxima página sem levantar os olhos. Vulov sente o medo como um tubarão sente o cheiro de sangue. Se você entrar naquela sala tremendo, ele vai nos matar antes mesmo que os aperitivos sejam servidos. Camila pegou o garfo de prata. Ela espetou uma batata. Quem é ele? Sério? Nikolai finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam cansados, emoldurados por olheiras que sugeriam a insônia de um homem que dormia com uma arma debaixo do travesseiro. Viktor Vulov. Ele controla o fluxo de metais raros da Sibéria. Mas ele é da velha guarda. Ele acredita na lei dos ladrões, o código com o qual você cresceu. Ele não confia em contratos. Ele confia no sangue. E ele acha que estou tentando enganá-lo em um carregamento de colã que está em um armazém em Marsella. Você está? Claro que estou, disse Nikolai, com o rosto impassível. Mas ele não pode saber disso até que o dinheiro esteja na minha conta. Ele se levantou e caminhou até um armário perto da cabine. Ele voltou segurando uma sacola com o logotipo da Saks Avenue. Ele jogou a bolsa no assento ao lado dela. Vista isso. Você não pode encontrar Vulov vestindo isso. Ele apontou vagamente para as roupas de restaurante dela. Poliéster e gordura. Camila abriu o zíper da bolsa. Dentro havia um vestido. Não era apenas um vestido. Era uma arma feita de seda verde esmeralda. Era um Alexander McQueen estruturado, mas fluido, modesto o suficiente para inspirar respeito, mas com um corte que chamava a atenção. Há um provador nos fundos, disse Nikolai, voltando a seu whisky. E Arena, faça algo com o cabelo. Você parece que acabou de sair correndo de um prédio em chamas.
Camila pegou a sacola e se retirou para o banheiro dos fundos. Era maior do que seu banheiro em Chicago. Ela tirou o uniforme de garçonete e o jogou na lixeira com um sentimento de finalidade. Ao puxar a seda sobre o corpo, sentiu uma estranha transformação. O tecido era fresco contra sua pele. Isso a forçou a ficar mais ereta. Encontrou um kit de maquiagem na penteadeira Chanel intocado. Passou batom vermelho e escureceu os olhos com delineador. Puxou o cabelo bagunçado para trás, deixando-o severo, liso e brilhante. Quando olhou no espelho, Camila havia desaparecido. A Rena estava de volta, a filha de um homem que costumava cortar dedos por mentir. Ela voltou para a cabine. Nikolai parou no meio de um gole. Ele não disse nada por um longo momento. Seu olhar percorreu de seus calcanhares aos olhos, demorando-se não com luxúria, mas com cálculo. Ele estava avaliando seu valor. Melhor, disse ele baixinho. Agora, as regras. Você não é Camila, a garçonete. Você é Catarina, minha consultora externa para logística na Europa Oriental. Você fala quando eu mandar. Você traduz exatamente o que ele disser. Se ele usar gírias, você esclarece. Se ele me ameaçar, você não recua. Você sorri. E se ele me reconhecer? Perguntou Camila, sentando-se à sua frente e cruzando as pernas. A seda farfalhou suavemente. Por que ele faria isso? Camila hesitou. Ela serviu-se de um copo de água, com a mão firme agora. Porque meu pai não era apenas um bandido de baixo escalão, Nikolai. Meu pai era Dmitri, o açougueiro. Ivanov. Ele era o braço direito de Vulov, até roubar o 3 milhões e fugir para os Estados Unidos. O silêncio na cabine era absoluto. Até o zumbido dos motores parecia ter desaparecido. Nikolai olhou para ela com uma expressão indecifrável. Então, lentamente, um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um jogador que acabara de perceber que tinha um Royal Flush. Ivanov, sussurrou Nikolai. Eu achava que ele era um mito, o homem que desapareceu. Ele não desapareceu. Ele morreu de ataque cardíaco em um parque de trailers em Ohio, trabalhando como mecânico. Ele mudou nossos nomes. Ele nos disse para nunca mais falarmos russo. Camila lhe apertou o copo. Se Vulov souber quem eu sou, ele não vai apenas me matar. Ele vai me esfolar viva pela dívida do meu pai. Nikolai se inclinou para a frente, o predador dentro dele totalmente desperto. Então temos um problema. Ou temos uma oportunidade. Como minha morte é uma oportunidade? Porque Vulov respeitava seu pai. Ele o odiava pelo roubo, mas respeitava sua crueldade. Se ele suspeitar de quem você é, não negaremos. Você é louco? Sou um homem de negócios, corrigiu Nikolai. Usamos isso, mas apenas se for necessário. Por enquanto você é, Catarina. Mas se a arma aparecer, você é a filha do açougueiro. Você entende? Camila olhou para o homem que segurava sua vida nas mãos. Ela percebeu então que Nikolai Drain era pior do que os Vulovs. Os Vulovs eram lobos. Eles matavam porque era sua natureza. Nikolai era um jogador de xadrez. Ele sacrificaria sua própria rainha se isso significasse dar checkmate no rei. Eu entendo, disse ela. Ótimo! Nikolai olhou para o relógio. Tente dormir. Aterrissaremos em Paris em 2 horas e preciso que você esteja alerta. Ele desligou a luz do teto, mergulhando a cabine em uma penumbra crepuscular. Camila fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Acariciou a seda do vestido, sentindo o fantasma do pai atrás dela, sussurrando no dialeto que ela tentava tanto esquecer. Paris chorava. Uma garoa cinzenta cobria a cidade, transformando os paralelepípedos em espelhos escorregadios que refletiam as luzes da rua. O comboio era composto por 3 Mercedes-Benz Wagons pretos. Camila e Nikolai estavam no veículo do meio. Eles contornaram a fila da alfândega com dinheiro sujo que a diplomacia não podia tocar e aceleraram em direção ao 16º arrondissement. Nikolai estava ao telefone falando francês rapidamente. Ele parecia calmo, mas Camila percebeu que sua mão estava segurando a maçaneta da porta com força. Mudança de planos, disse ele, desligando o telefone. A reunião não será no hotel. Onde será? Perguntou Camila. Ela estava olhando pela janela para a Torre Eiffel, que se erguia como um esqueleto de ferro na neblina. As catacumbas? Camila virou a cabeça rapidamente. A atração turística. Há partes das catacumbas que os turistas não veem. Câmaras privadas. Vulov é paranoico. Ele acha que a CIA colocou escutas nos Ritz. Ele quer se encontrar no subterrâneo, literalmente. Os carros diminuíram a velocidade ao entrarem em um beco indefinido no 14º arrondissement. Um pesado portão de ferro se abriu automaticamente. Os wagons desceram uma rampa íngreme até uma garagem subterrânea que cheirava a terra úmida e gasolina. Fone de ouvido,
disse Steven do banco da frente, devolvendo um pequeno dispositivo cor de pele. Camila colocou-o no ouvido esquerdo. Ele se conecta a um gravador no meu bolso, explicou Nikolai. Se algo acontecer conosco, o áudio é transmitido para um servidor na nuvem. Meus associados sabem que se a transmissão for interrompida, eles devem liberar os registros financeiros de Volkov para a Interpol. É nossa apólice de seguro. Vulov sabe disso? Ele suspeita. É por isso que ainda estamos vivos. Nikolai abriu a porta. Hora do show, Catarina. Eles atravessaram uma pesada porta de aço guardada por 2 homens armados com rifles AK-74U. Os homens revistaram Nikolai minuciosamente. Quando um deles tentou revistar Camila, Nikolai agarrou o pulso do homem. Sua voz era baixa, agradável e assustadora. Ela não está carregando nada. Toque nela de novo e você perde a mão. O guarda olhou para Nikolai, depois para o colega. Ele deu um passo para trás. Eles desceram uma escada de pedra em espiral. O ar ficou mais frio, pesado com o cheiro de calcário e ossos. Eles estavam entrando no reino dos mortos. No fundo, um longo túnel se estendia, forrado com crânios dispostos em padrões intricados. Era macabro, silencioso e imponente. No final do túnel, uma câmara se abria. Era iluminada por centenas de velas e alguns holofotes industriais alimentados por bateria. No centro da sala, havia uma longa mesa de madeira antiga que parecia totalmente fora de lugar. Viktor Vulov estava sentado à cabeceira. Era um homem corpulento, com o rosto marcado por cicatrizes. Vestia um casaco de pele sobre um agasalho esportivo, o uniforme de um homem que não precisava impressionar ninguém. Atrás dele estavam 4 homens, silenciosos e imóveis como estátuas. Nikolai caminhou para a frente, seus passos ecoando no chão de pedra. Camila ficou um passo atrás dele, à sua esquerda. Victor, disse Nikolai, abrindo as mãos. Um pouco dramático, não é? Mesmo para você. Vulov não sorriu. Ele olhou para Nikolai. Então seus olhos se voltaram para Camila. Seu olhar era físico, um peso pressionando seu peito. Ele falou em russo. O dialeto gutural e espesso, cheio de gírias dos pátios da prisão de Rostov. Por que você trouxe uma mulher para uma reunião de negócios, Draken? Camila sentiu uma onda de raiva, mas manteve o rosto impassível. Ela esperou. Nikolai olhou para ela. Traduza. Camila limpou a garganta. Ela olhou Vulov nos olhos. Ele pergunta por que você trouxe uma acompanhante feminina para uma discussão tão importante. As sobrancelhas de Volkov se ergueram. Ele riu com um som seco e rouco. Ela poliu bem as palavras. Eu a chamei de... Ele diz que tem uma maneira diplomática de expressar seus insultos. Camila disse calmamente a Nikolai. Nikolai assentiu. Diga a ele que eu a trouxe porque o inglês dele é péssimo e não quero mal-entendidos sobre o preço. Camila virou-se para Vulov, voltando a falar em russo. O Sr. Drain respeita você demais para permitir que uma barreira linguística lhe custe dinheiro. Ele quer clareza. Folk grunhiu. Ele apontou para as cadeiras. Sentem-se. Eles sentaram-se. A negociação começou. Era uma dança de números, rotas de transporte de carga, subornos para os capitães do porto de Roterdã. Camila traduzia para frente e para trás, sua mente trabalhando furiosamente para filtrar a agressividade, mas manter o significado. Após 20 minutos, o tom mudou. Volkov inclinou-se para a frente, servindo-se de uma dose de vodka. Ele não ofereceu uma a Nikolai. Ele falou com seu inquilino à esquerda, que estava atrás dele, em um sussurro que deveria passar despercebido. Era uma gíria rápida e incrivelmente obscura. No segundo em que a transferência bancária chegar, atire no joelho do americano. Nós ficamos com a garota. Ela tem uma boca bonita. Camila congelou. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro preso. Nikolai olhou para ela, notando as patas. O que ele disse? Esse era o momento. A reviravolta. Se ela traduzisse, Vulov saberia que ela entendia a gíria mais profunda, o sussurro dos ladrões. Isso poderia revelar sua origem. Se ela não traduzisse, Nikolai teria os joelhos quebrados em 5 minutos. Ela olhou para Nikolai. Ela viu a confiança em seus olhos, ou talvez apenas a expectativa de competência. Camila virou-se para Nikolai e falou em inglês, sua voz firme, mas seus olhos gritando um aviso. Ele disse que a liquidez da transferência é uma preocupação. Ela mentiu com naturalidade. Ele quer verificar os fundos antes de partirmos. Então ela estendeu a mão por baixo da mesa e agarrou a coxa de Nikolai com força. Ela cravou as unhas em suas calças caras. Um toque, 2 batidas. Perigo. Nikolai não vacilou. Ele não olhou para baixo. Ele manteve os olhos em Vulov, mas seu maxilar se contraiu. Ele entendeu. Diga a ele, disse Nikolai,
sua voz baixando alguns graus. Que estou feliz em verificar os fundos, mas prefiro fazer isso do carro. O sinal aqui embaixo não é confiável. Volov estreitou os olhos. Ele percebeu a mudança. O predador dentro dele acordou. Você não vai embora até eu ver a tela, Volov rosnou. E diga à sua garota para parar de me olhar como se me conhecesse. É perturbador. Ele encarou Camila. Ele estava estudando o rosto dela, descascando as camadas de maquiagem. Você tem olhos como um fantasma, murmurou Volov em russo. Eu conhecia um homem com olhos assim. Um traidor. Dmitry Ivanov. O nome pairou no ar úmido entre eles. Camila parou de respirar. Volov levantou-se lentamente. Ele tirou uma pistola pesada do cinto e a colocou sobre a mesa. Quem é você, garota? Perguntou ele, com voz baixa e perigosa. E não minta. Eu consigo sentir o cheiro de uma mentira como consigo sentir o cheiro de mijo na sarjeta. A mão de Nikolai se moveu em direção ao paletó, mas os guardas atrás de Volov já tinham suas armas levantadas. O clique das travas de segurança sendo desengatadas ecoou pela sala. Camila olhou para a arma. Então ela olhou para Volov. Não havia saída. A mentira estava morta. Ela se levantou. O vestido de seda fluía ao seu redor como uma armadura. Ela abandonou a atitude submissa de tradutora. Abandonou o sotaque americano. Ela ficou da maneira que seu pai lhe ensinara a ficar. Ombros para trás, queixo erguido, sem demonstrar medo, mesmo quando a morte está diante de seus olhos. Ela olhou Volov diretamente nos olhos e falou no dialeto mais cru e sujo dos pátios de Rostov. Eu sou a filha do homem que salvou sua vida em 98, quando os homens invadiram o armazém. Sou filha do homem que você jurou proteger com um pacto de sangue. Ela bateu com a mão na mesa. Sou Ena Ivanova, e você tem uma dívida comigo, Victor. A boca de Volov se abriu ligeiramente. A sala ficou em silêncio sepulcral. Nikolai olhou para ela, e pela primeira vez desde que a conhecera, parecia genuinamente impressionado. Mas Volov não abaixou a arma. Ele a encarou por um longo e agonizante minuto. Então, um sorriso lento e terrível se espalhou por seu rosto marcado por cicatrizes. A pirralha de Ivanov. Ele riu. Eu me perguntava onde você tinha ido. Ele pegou a arma. Ele não apontou para Nikolai, mas diretamente para o coração de Camila. Minha dívida era com seu pai, disse Volov suavemente. E seu pai está morto, o que significa que não devo nada a você. O cão foi armado. O cano da pistola era um olho negro olhando fixamente para o peito de Arena. O ar na câmara da catacumba parecia denso demais para respirar, saturado com o cheiro de poeira antiga e violência iminente. Arena não se moveu. 3 anos se escondendo, pulando com qualquer sombra, tinham consumido sua capacidade de entrar em pânico. O que restava era o núcleo frio e duro que seu pai havia forjado nela. Ela olhou além da arma, diretamente nos olhos de Volov. Então puxe o gatilho, Victor. Ela disse, sua voz pouco acima de um sussurro, mas perfeitamente firme no silêncio. Mostre aos seus homens que a palavra de um Volkov não vale nada, que o juramento de sangue que você fez ao homem que levou um tiro por você não significa nada porque ele teve a má educação de morrer. O olho de Volov se contraiu. Era uma rachadura microscópica em sua armadura. No mundo deles, reputação era moeda corrente. Quebrar um juramento, mesmo para um homem morto, era um mau negócio. Fazia você parecer fraco. Fazia você parecer pouco confiável. Nikolai viu a hesitação. Era a abertura de que precisava. Ele não pegou uma arma. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Colocou-o delicadamente sobre a mesa com a tela voltada para cima. Você está certo, Victor. Nikolai disse isso suavemente, ignorando os 4 fuzis automáticos apontados para sua cabeça. Dívidas com os mortos são complicadas, mas dívidas com os vivos, essas são muito reais. Volov olhou para o celular. Ele mostrava um mapa de rastreamento GPS ao vivo. Um pequeno ponto vermelho piscava rapidamente. O que é isso, Dragon Moore Games? É um sinalizador de geolocalização, explicou Nikolai com a mesma naturalidade com que falaria sobre o tempo. Ele está transmitindo nossa posição exata para uma equipe de contratados particulares que está em uma van a 3 quarteirões daqui. Se o monitor cardíaco conectado ao meu relógio parar, ou se eu não digitar um código de segurança em exatamente, ele olhou para o relógio. 45 segundos. Eles não chamam a polícia. Eles detonam as cargas que colocaram na entrada do túnel enquanto conversávamos. Os guardas de Volov se mexeram inquietos. A única saída era o caminho por onde eles entraram. Você enterraria todos nós, rosnou Volov, abaixando a arma ligeiramente. Prefiro morrer em uma caverna do que deixar você me enganar, disse Nikolai friamente. Você tentou ordenar minha execução em uma língua que achava que eu não entendia.
Você insultou minha inteligência. Agora estamos em um impasse. Você pode nos matar e todos nós apodreceremos aqui, ou pode abaixar sua arma. Terminamos a transferência e todos saímos daqui. Volkov encarou Nikolai com puro ódio. Ele era um operador de força bruta preso em uma armadilha tecnológica. Ele olhou para a arena, depois voltou a olhar para o telefone. Restavam 30 segundos no relógio mental de Nikolai. Lentamente e agonizantemente, Vulov abaixou o cão da pistola. Ele colocou a arma de volta na mesa e a empurrou em direção a Nikolai. Você luta sujo, Draken, cuspiu Vulov. Eu luto para vencer. Nikolai pegou a arma, ejetou o carregador e o guardou no bolso. Ina, o laptop. Arena se moveu. Suas pernas pareciam gelatina, mas ela caminhou até o lado de Nikolai, abriu sua pasta de couro fina e configurou um laptop conectado por satélite. A transação levou 3 minutos. Pareceram 3 anos. Os guardas os observavam como falcões. Vulov bebia vodka direto da garrafa, com os olhos fixos em Arena. Pronto, disse Nikolai, virando a tela para mostrar o código de confirmação. 50 milhões depositados na sua conta nas Ilhas Caimã. Grunhiu Vulov. Saia antes que eu mude de ideia sobre ser enterrado vivo. Nikolai se levantou, oferecendo o braço à Arena. Ela o aceitou. Seus músculos estavam tensos como cabos de aço sob o paletó. Eles saíram da sala, passaram pelos guardas e entraram no túnel de caveiras. Ande rápido, murmurou Nikolai. Steven está esperando no topo. Eles correram pelo corredor macabra. Estavam a 15 metros da escada em espiral quando o tiro ecoou atrás deles. Não era direcionado a eles. Era um tiro de sinalização. Corra! Gritou Nikolai, empurrando a Arena para frente. Volov decidiu arriscar. O túnel explodiu em barulho. Balas lascaram as paredes de calcário ao redor deles, fazendo estilhaços afiados de rocha voarem. Nikolai agarrou a Arena pela cintura e praticamente a jogou nos primeiros degraus da escada em espiral. Ele se virou, sacando uma elegante Seagal P-226 de um coldre nas costas, que a Arena nem sabia que estava lá. Ele disparou 3 tiros controlados na escuridão. Um grito de dor ecoou lá embaixo. Vá, Arena, não olhe para trás. Ela subiu correndo a escada de pedra vertiginosa, com a respiração ofegante. O vestido de seda rasgou, prendendo-se na pedra áspera. Eles saíram correndo pela pesada porta de aço no topo. Steven estava lá, segurando uma MP5 com silenciador. Ele disparou uma rajada pela escada para manter os homens de Vulov afastados, depois bateu a pesada porta de ferro e trancou a fechadura. Steven gritou. Eles correram para os wagons que os aguardavam. Os motores já estavam rugindo. Quando Arena mergulhou no banco de trás do carro do meio, Nikolai tropeçou logo atrás dela. Ele caiu mais do que se sentou, aterrissando pesadamente contra o estofamento de couro. Vá! Gritou Nikolai para o motorista. O wagon saiu da garagem subterrânea com os pneus cantando no concreto, passando por pouco do portão de segurança que se fechava. A Arena sentou-se ofegante. A adrenalina estava caindo, deixando-a tremendo incontrolavelmente. Eles estavam vivos. Ela olhou para Nikolai. Ele estava recostado no banco, de olhos fechados, o rosto pálido à luz dos postes de Paris. Sua respiração era superficial e úmida. Ela olhou para baixo. A mão dele estava pressionada contra o lado esquerdo, logo acima do quadril. Sangue escuro e viscoso escorria entre seus dedos, manchando de preto a lã carvão de seu terno. Nikolai! Ela sussurrou, estendendo a mão. Ele abriu os olhos. Eles estavam vidrados de choque, mas ainda intensamente focados nela. Bem-vinda de volta à arena dos negócios da família. Ele disse com voz rouca, depois fez uma careta de dor. Parece que as negociações ultrapassaram um pouco o orçamento. O esconderijo não era um porão. Era um apartamento na cobertura na Avenue Forge, no prestigiado 16º arandismo, com vista para o Bad de Bologna. Era estéril, moderno e construído como uma fortaleza, com vidros à prova de balas e acesso por elevador privativo. Steven carregou Nikolai para fora do elevador. O rosto de Nikolai estava cinza, com gotas de suor na testa, mas ele se recusava a desmaiar. O banheiro principal, instruiu Steven a Arena, chutando a porta para abri-la. Está preparado para isso. O banheiro era cavernoso, todo em mármore branco e cromo, mas em vez de produtos de banho luxuosos, uma bancada estava disposta como uma sala de emergência. Mesa de trauma, bolsas de soro, kits de sutura, curativos para trauma, injetores de adrenalina. Eles deitaram Nikolai em um grande banco coberto de couro no centro da sala. Steven imediatamente começou a cortar o paletó rasgado e a blusa de gola alta de cachemir por baixo.
Arena ficou para trás, com as mãos tremendo. O cheiro de cobre e suor encheu a sala. Preciso que você seja útil, Camila. Steven gritou, usando o nome falso dela, o estresse quebrando sua calma habitual. Segure a pressão aqui enquanto eu pego a lidocaína. Arena deu um passo à frente. Ela olhou para o ferimento. Era um tiro que atravessou a parte carnuda do lado dele. Por sorte, não atingiu órgãos importantes, mas sangrava muito. Ela pressionou um pedaço grosso de gaze contra o buraco vermelho e inflamado. Nikolai sibilou com os dentes cerrados, seus músculos abdominais se contraindo sob as mãos dela. Desculpe, ela sussurrou. Não peça desculpas. Nikolai rangeu os dentes com os olhos fixos no teto. Apenas pare o sangramento. Durante a hora seguinte, Arena se tornou uma enfermeira. Ela não tinha treinamento, mas a necessidade é uma professora brutal. Ela entregou os instrumentos a Steven. Ela limpou o sangue. Ela segurou o retractor enquanto Steven retirava fragmentos da camisola de cachemira do canal da ferida antes de a suturar. Nikolai suportou a dor com um estoicismo assustador. Ele não gritou. Mal gemeu. Apenas agarrou a borda do banco de couro até os nós dos dedos ficarem brancos, observando Arena o tempo todo. Quando terminou, Steven preparou uma intravenosa com antibióticos e fluidos. Preciso proteger o perímetro e providenciar um novo transporte. Queimamos os wagons. Você pode cuidar dele? Sim, disse Arena. Steven saiu. A cobertura estava mortalmente silenciosa. Arena sentou-se em um banquinho ao lado do banco. Nikolai estava com o peito nu, um curativo branco envolvia seu torso. Ele parecia vulneravelmente humano agora, sem a formidável armadura de seus trajes e sua reputação. Ele virou a cabeça para olhar para ela. Parecia lúcido, os fluidos já ajudando a combater o choque. Você se saiu bem na arena, disse ele com a voz rouca. Quase nos matei, ela respondeu, limpando o sangue seco das mãos com um lenço umedecido. Se eu não o tivesse desafiado, se você não o tivesse desafiado, ele teria atirado no meu joelho 5 minutos antes e levado você como presente de despedida. Você me deu tempo para dar checkmate nele. Ele estendeu a mão, cobrindo a dela na borda do banco. Sua pele estava fria, úmida devido à perda de sangue. Você não é uma garçonete, Arena. Nunca foi. Você estava apenas brincando de se fantasiar. Eu gostava de ser garçonete, disse ela suavemente. Era simples. Ninguém tentava me matar por causa de um molho ranch. Nikolai soltou uma risada curta e dolorida. A Clexity é sua herança. Volkov estava certo sobre uma coisa. Você tem os olhos do seu pai, frios e avaliadores. Não me compare a ele. Por quê? Ele era uma lenda. Ele era um monstro que morreu sozinho em um parque de trailers porque tinha pavor do mundo que construiu. Arena retirou a mão. Por que você realmente me trouxe aqui, Nikolai? Você não precisava apenas de um tradutor. Você sabia quem eu era. Você sabia que Vulov me reconheceria. Você me usou como isca. Nikolai não negou. Ele lentamente tentou se sentar. Arena instintivamente colocou a mão em seu ombro para estabilizá-lo. A proximidade foi repentinamente elétrica. Ela estava perto o suficiente para sentir o cheiro metálico fraco de sangue misturado com sua colônia Oldwood cara. Eu usei você como vantagem, ele corrigiu. Há uma diferença. Ele olhou profundamente nos olhos dela e, pela primeira vez, Ena viu algo por trás da fachada fria que não era cálculo. Era curiosidade e fome. Meu negócio com Vulov não era apenas sobre Colton, Nikolai admitiu baixinho. Era sobre informações. Vulov sabe onde seu pai escondeu o resto do que roubou. Os 3 milhões eram apenas trocado. O verdadeiro tesouro era um livro-razão digital. Nomes, contas bancárias, subornos políticos ao longo de 20 anos. A Arena olhou para ele. Meu pai não tinha nada disso. Vivíamos de salário em salário. Porque ele não podia acessá-lo sem alertar os brats. Ele morreu sentado em uma mina de ouro que não podia tocar. Nikolai se inclinou para mais perto, fazendo uma careta quando o movimento puxou seus pontos. Vulov acha que sabe onde está a chave desse livro-razão. Ele acha que seu pai deixou para você. A percepção atingiu Arena como um golpe físico. O telefonema na lanchonete, sua irmã, os homens caçando-os. Não eram apenas rixas antigas. Era sobre uma fortuna que ela não sabia que existia. Eu não tenho. Ela sussurrou. Eu sei, disse Nikolai, porque se tivesse, não estaria me servindo uísque por um salário mínimo. Seu olhar caiu sobre os lábios dela, depois voltou para os olhos. O ar no banheiro estéril ficou repentinamente carregado com um tipo de tensão diferente da das catacumbas. Era a energia crua e desesperada de 2 pessoas que acabavam de enganar a morte juntas. Você não está segura em lugar nenhum, Arena. Não mais. No momento em que você falou naquela lanchonete, você acendeu um sinalizador. Vulov irá caçá-la.
Outros irão caçá-la. Então, o que eu faço? A mão de Nikolai subiu até o pescoço dela. Seu polegar traçou a linha do queixo dela. Uma carícia possessiva e perigosa. Você fica com o único monstro forte o suficiente para lutar contra os outros lobos. Ele sussurrou. Você pertence a mim agora. Antes que ela pudesse argumentar, antes que pudesse decidir se estava apavorada ou aliviada, ele a puxou para baixo e a beijou. Não foi um beijo gentil. Tinha gosto de sangue, adrenalina e uma promessa aterrorizante de posse. E Deus a ajude. Arena Ivanova beijou o diabo de volta. O sol era ofuscante ao refletir nos picos nevados dos Alpes suíços. O Bombardier Global 7500 começou sua descida para o aeroporto de Zurique. Dentro da cabine, a atmosfera havia mudado drasticamente. Nikolai descansava na cama reclinável, seus movimentos rígidos, mas funcionais. Os antibióticos e a sutura que Steven havia feito estavam funcionando, mas foi Arena quem mudou mais. Ela sentou-se perto da janela vestindo um suéter de cachemir grande que Nikolai havia lhe dado, observando o mundo inclinar-se abaixo dela. A garçonete de Chicago estava morta. Seu cadáver havia sido deixado nas catacumbas úmidas de Paris. A mulher sentada no assento de couro era outra pessoa completamente diferente. O avião taxou até um hangar privado, onde uma frota de veículos de segurança Audi A8 aguardava. Não eram apenas carros, eram fortalezas blindadas da classe VR-7. Vamos direto para a clínica, disse Nikolai, abotoando uma camisa nova com uma careta. Sua irmã já está lá. Minha equipe a transferiu enquanto estávamos no ar. A Rena olhou para ele. Você é rápido. Velocidade é sobrevivência. A viagem até o Dula Grand. Um hotel parecido com um castelo situado acima de Zurique estava silencioso. Nikolai verificava seu telefone constantemente, monitorando as consequências de Paris. Vulov estava quieto, muito quieto. Isso significava que ele estava se reorganizando, provavelmente pedindo favores aos sindicatos Chechen. Quando chegaram ao hotel, Nikolai passou direto pela recepção. Eles tinham todo o último andar, a suíte maestro. Era uma obra-prima de luxo com um terraço que oferecia uma vista panorâmica do lago e da cidade. Steven posicionou guardas nos elevadores e na escada. A suíte era uma fortaleza. Nikolai serviu-se de água, sua mão tremendo levemente, o único sinal de fraqueza que ele permitiu. Ele caminhou até as portas do terraço e olhou para fora. Vulov virá atrás de nós. Nikolai disse de costas para ela. Não hoje, talvez não na próxima semana. Mas ele virá. Ele quer o livro Razão. Arena. E ele acha que eu tenho a chave porque tenho você. Arena caminhou até o frigobar. Ela abriu uma garrafa de água com gás. O som do gás escapando era alto na sala silenciosa. Ele está certo, ela disse. Nikolai se virou lentamente. Sobre o quê? Sobre o livro Razão. Arena tomou um gole. A água fria acalmou sua garganta seca. Meu pai não me deixou apenas dívidas. Ele me deixou um seguro. Os olhos de Nikolai se estreitaram. A névoa romântica do esconderijo desapareceu, substituída pelo olhar perspicaz e calculista do empresário. Você me disse que não tinha. Você disse que estava falida. Eu estava falida, disse Arena, caminhando em direção a ele. Porque eu não tinha acesso a ele, não sem disparar um alarme. Meu pai era um homem paranoico, Nikolai. Ele não confiava em bancos. Ele não confiava em buracos no chão. Onde está? Arena parou a alguns metros dele. Você se lembra do carro em que meu pai morreu trabalhando, o Ford Mustang Fastback 1969? Eu li o relatório da polícia. Nikolai assentiu. Era uma lata velha. Era o trabalho da vida dele. Ele passou 10 anos restaurando-o. Quando eu era menina, ele me ensinou cada parte daquele motor. Cada parafuso, cada válvula. Ela bateu na têmpora. Ele me fez memorizar a ordem de ignição, as especificações de torque, os números de série das peças de reposição. Ela fez uma pausa, deixando o peso da revelação assentar. O livro Razão não é um livro, Nikolai. E não é um arquivo em um disco rígido. É uma sequência, uma chave numérica derivada dos números de série do bloco do motor e da transmissão daquele Mustang. Ele me fazia recitar todas as noites antes de dormir, como uma oração. Eu não sabia o que era até ele estar morrendo. Ele me disse que era a chave para uma carteira blockchain. Uma carteira que não era tocada há 20 anos. Nikolai ficou olhando para ela. Ele estava atordoado. A complexidade disso era brilhante. Nenhuma invasão, nenhuma tortura poderia extrair uma chave física que não existia. Ela estava trancada dentro da mente de uma garota que havia desaparecido no meio oeste americano. Bilhões, sussurrou Nikolai. Estamos falando de bilhões em influência, segredos políticos, material de chantagem sobre metade do Kremlin.
e a família Vulov. Arena acrescentou. Esse livro contém a prova de que Vulov desviou dinheiro do Fundo Central do VOR nos anos 90. Se essa informação vazar, Vulov não ficará apenas arruinado. O conselho irá caçá-lo e cortá-lo em pedaços. Nikolai riu baixinho. Era um som de admiração genuína. Você estava sentada em cima de uma bomba nuclear enquanto servia panquecas. Eu precisava de um sistema de entrega, disse Arena, sua voz baixando para um sussurro de aço. Eu não podia usar a chave sozinha. Eu precisava de alguém com a rede para descriptografar a carteira e a força para me proteger quando o alarme disparasse. Eu precisava de um parceiro. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu não cometi nenhum deslize naquela lanchonete, Nikolai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nikolai congelou. A ligação, ele disse lentamente. Você atendeu no viva voz. Eu sabia quem você era, disse Arena. Eu vi você entrar. Eu sabia que você era o único homem em Chicago poderoso o suficiente para enfrentar Vulov. Então cometi um erro. Um erro russo barulhento bem na frente da sua mesa. Nikolai olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Ele não estava mais olhando para uma vítima. Ele estava olhando para uma mente brilhante. Você me manipulou, murmurou ele. Você me usou para se livrar. Eu te contratei, ela corrigiu. O preço foi minha segurança e a vida da minha irmã, e agora uma parceria. Ela estendeu a mão e ajeitou a gola da camisa dele. Seu toque era gentil, mas possuía uma autoridade recém-descoberta. Você tem a rede, eu tenho o código. Vamos destruir Vulov. Pegamos o dinheiro e mandamos na mesa. Nikolai Drain, o homem que movia nações num tabuleiro de xadrez, percebeu que tinha sido manobrado e nunca se tinha sentido tão atraído por alguém na vida. Ele agarrou-lhe a mão, puxou-a para si, ignorando a dor no lado. Você é uma mulher perigosa, Arena Ivanova. Eu sou um Ivanov. Ela sorriu, uma expressão fria e bela que prometia o mundo. Não fazemos coisas seguras. Nikolai caminhou até a mesa, pegou seu telefone e discou um número. Steven, disse ele, sem tirar os olhos de Arena. Cancele o voo para Londres. Vamos ficar em Zurique e me arranje um terminal seguro. Temos uma carteira para abrir. Ele desligou. Lá fora, o sol se punha sobre os Alpes, pintando o céu em tons de sangue e ouro. A garçonete tinha ido embora. A refugiada tinha ido embora. Arena estava na varanda do mundo ao lado do diabo em um terno feito sob medida. Eles não eram apenas sobreviventes, eles eram os novos reis e rainhas do submundo. E o jogo tinha acabado de começar. E assim, a garçonete que servia café por os 3 a hora se tornou a mulher mais poderosa do submundo do crime. Ela não apenas sobreviveu ao jogo, ela o manipulou desde o início. Isso faz você pensar, não é? A pessoa quieta que serve sua bebida, o rosto que você ignora na multidão. Que segredos eles carregam em suas cabeças? Que guerras eles estão travando enquanto você verifica seu celular? Camila Evans está morta. Vida longa a Irena. Se você gostou desta saga cheia de reviravoltas sobre romance mafioso, traição e jogos de poder de alto risco, clique no botão curtir. Isso diz ao YouTube que você quer mais histórias como esta. E se ainda não o fez, clique em inscrever-se e ative o sino. Temos um dossiê cheio de histórias esperando para serem divulgadas, e você não vai querer perder a próxima novidade. O que você teria feito na lanchonete? Você teria fugido ou teria entrado no jogo? Conte para mim nos comentários abaixo.